Olá, esse é o Pode Licitar. O nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Bárbara Gadelha. Eu sou Michele Vieira e hoje, no episódio de hoje, nós vamos dar continuidade na pesquisa de preços com o nosso convidado, Eduardo Guimarães. Para quem assistiu o outro episódio, vem com a gente que tem mais informação boa por aqui. Bom, pegando esse gancho do gestor público, acho que caiu num bom momento esse assunto. A próxima pergunta é com relação a qual a cautela e que deve ser adotada por esses gestores públicos nessa etapa de pesquisa de preços. Quais são as principais medidas mitigadoras que têm que ser adotadas? Tá. Então vamos lá. Eu gosto muito, e nesse ponto eu vou falar dos 5 passos, né? A gente pode falar 5 dicas de ouro, os 5 passos, né, que eu tenho mostrado lá nos meus cursos, né? Primeiro passo, tá? O gestor público, quando vai fazer a pesquisa de preços, ele precisa diversificar a pesquisa. O que significa diversificar? A gente já falou aqui, olha, não pode fazer pesquisa só com fornecedor. Não pode pegar só o preço do seu contrato. Você tem que diversificar. Então, vamos pensar numa pesquisa de preço de compras e serviços, né? Parágrafo 1º do artigo 23 da nova lei. A nova lei nos apresenta 5 parâmetros de pesquisa, né? Então, o que a gente tem lá? Painel de consulta de preços, ou banco de preços em saúde, né? A gente tem contratações da administração pública, internet, fornecedor e nota fiscal eletrônica. Então, o que significa diversificar a pesquisa? Gente, vamos tentar em todos. Vamos tentar em todos. Não é difícil achar preço? Não é conseguir no painel de preço, pronto, nem preciso olhar o resto. Isso. Vamos tentar em todos. É isso que eu faço no meu dia a dia. Porque quanto maior a diversificação da pesquisa, provavelmente mais preços nós vamos obter. É isso. Tá? E quanto mais preços nós tivermos na nossa amostra, que o pessoal chama de cesta de preços, né? Eu não uso esse nome, eu uso a amostra. A minha amostra de preços, quanto mais observações ela tiver, quanto mais preços eu tiver, melhor. Sim. Então, primeira dica, diversificação. Segunda dica, diversifiquei a pesquisa. Começaram a chegar os preços. Eu tenho que validar esses preços. É a validação desses preços que estão chegando. Validação em relação a quê? Especificação técnica, tá? Bater com as especificações do TR. Quantidade, economia porque a quantidade precisa estar próxima da quantidade que eu vou comprar. Sim. Tá? Local, porque eu não vou pesquisar preço para um produto que vai ser entregue no Rio de Janeiro, eu não vou pegar preço do Acre. Sim. Tá? O custo de logística é bem diferente. Isso. E prazo. De quando é aquele preço? Eu peguei o preço de uma contratação de 3 anos atrás. Ou seja, eu tenho que validar isso. Então, a segunda dica de ouro, validar aqueles preços que foram obtidos. Aqueles preços que não passaram pela validação, você não vai tirar do processo. Você vai dizer por que não vai utilizá-los nos cálculos. Você vai apresentar descartar. E vai excluir. Vai excluir, descartar de forma justificada, motivada. Exatamente. Terceira dica, análise crítica agora dos preços, matemática. Sim. Análise crítica dos preços é o quê? Validei, todos esses preços aqui estão na minha amostra. Tirei 2 para lá, tirei 2 para cá, mas fiquei com um grupo lá de 5 preços, vamos imaginar. Atender ao local, economia de escala, descrição. Esses 5 preços que ficaram me atendem à validação. Então, o que eu vou fazer? Análise crítica matemática, para saber se tem preços discrepantes ou não. Para saber se essa amostra é homogênea ou heterogênea. Eu, particularmente, uso o método da média assanhada. Mas existem N métodos a serem utilizados e eu recomendo que seja observado lá o manual do STJ de pesquisa de preço, que é muito interessante, apresenta alguns métodos para fazer. E a gente tem também o nosso e-book, onde eu delineio ali, eu detalho como funciona a média assanhada. Tá? O e-book disponível lá no site que eu divulguei aqui, eduguimarães.com. Então, assim, a análise crítica é matemática. Eu tenho preços validados, mas pode ser que dos preços validados eu tenha preços muito discrepantes. Exemplo, R$100, R$101, R$102, R$250. Se eu deixar esse R$250 no cálculo, ele vai distorcer a minha estimativa. Então, a matemática, o cálculo, o método vai falar o quê? Cara, você tem que descartar esse. Fica só com aqueles. Tá, então, esse foi o terceiro passo. Só um parênteses que é importante frisar, que o Edu está fazendo isso em etapas distintas. Então, eu não critico o valor junto com a especificidade do objeto. É isso. Quando eu olhei a especificidade do objeto, eu não olhei o preço. Exato. Eu olhei só a especificidade do objeto. Né? Você não olhou para o valor. Perfeito. Depois que você
confirmou que a especificidade atende, aí sim que você vai ver o número. Isso. Né? Porque acaba que as pessoas às vezes confundem. Ah, mas é a mesma coisa. Não, são etapas diferentes, né? Tem uma etapa de conferir a descrição e depois que a descrição tá ok, aí sim a gente vai para matemática. Perfeito, é exatamente isso. Por quê? Porque se você pega uma proposta e ela não atende os requisitos técnicos do TR, gente, não interessa o preço. Ela é mais barata. Você Pois me ridículo isso, né? Nem olha o preço. Eu vou fazer a validação. Por isso, Ou que ela é muito melhor do que o que você escreveu, também não interessa o preço. Então, olha só. Segundo, é por isso que tem passo a passo, né? Diversifico a pesquisa, valido. Não estou olhando o preço ainda, estou olhando a especificação. Aquilo tudo que a gente falou. O que não passar pela validação está fora. Sim. Para depois eu ficar com uma amostra que todos passaram pela validação, aí eu vou para a análise crítica do preço. A quarta dica, importantíssima também, é a elaboração da planilha orçamentária. Por quê? Porque eu tenho que demonstrar o meu orçamento estimativo por meio de uma planilha de quantitativos e preços unitários. A famosa planilha orçamentária, ela depois vai ser anexada ao processo, ao edital da licitação, para ser o parâmetro balizador lá do julgamento, tá? Sabemos também que a nova lei de licitações dispõe no artigo 24 a possibilidade, mediante justificativa, do sigilo do orçamento. Então, se aquele órgão ou entidade da administração resolver trabalhar com o sigilo do orçamento, ele não vai disponibilizar essa planilha orçamentária juntamente com o edital. Entretanto, a planilha estará dentro do processo. Então, independentemente, né, do processo que eu vou fazer, todos os processos terão a planilha orçamentária, aquela planilha de quantitativos e preços unitários. Então vejam só, para a gente relembrar aqui, primeiro passo é diversificar a pesquisa, segundo passo é validar os critérios daqueles preços obtidos, terceiro passo é fazer análise crítica dos preços mediante método estatístico. Quarto passo que a gente falou agora, eu já tenho os preços estimados, os preços unitários dos itens que compõem o meu objeto, então eu vou montar a minha planilha orçamentária. E o quinto passo para nós finalizarmos, fundamental, a instrução processual. Então eu vejo hoje, quando eu vou dar aula, muitos gestores públicos que falam: poxa, mas eu demorei um tempão para fazer pesquisa, eu pesquisei em vários lugares e o tribunal está batendo em mim, dizendo que eu só fiz pesquisa com fornecedores. Gente, o processo deve falar por si só. Qualquer pessoa que pegue aquele processo administrativo de contratação, ao ler o processo, deve entender, inclusive em ordem cronológica, o que aconteceu. Então, se o gestor público ficou uma manhã inteira pesquisando no painel de preços, até achou licitações de objetos similares, entretanto, ao comparar o TR, viu que as especificações eram diferentes, o que geralmente ele faz? Ele abandona aquilo e não coloca nada no processo. Aí foi em portal de outro órgão público, a mesma coisa, gastou um tempão, achou licitações similares, mas não era exatamente a mesma especificação, descartou e não colocou no processo. Aí foi na internet, consultou em vários sites, não achou nada, não colocou nada no processo. Aí só obteve o quê? Três pesquisas com fornecedores. Aí ele coloca as três, faz a média, e é isso que aparece no processo. Aí alguns meses depois chega o auditor do Tribunal de Contas, vai analisar aquele processo e vai ver o quê? Poxa, descumpriu a jurisprudência do Tribunal de Contas, não diversificou a pesquisa e fez a pesquisa apenas com fornecedores. E por que os tribunais de contas batem nisso? Porque nós sabemos que a tendência dos fornecedores qual é? Jogar o preço para cima. Então, se eu pego 3 preços só com fornecedores e faço a média, é muito provável que os 3 preços estejam para cima. Eu fiz uma média, estou lançando orçamento com sobrepreço. Então, não estou falando que não é para fazer com fornecedor, tem que fazer a pesquisa com fornecedor também, mas a pesquisa precisa ser diversificada e você precisa demonstrar no processo que fez a diversificação. Então, você vai juntar as telas do painel de preços com aquela licitação similar e motivar. Coloca no processo e motiva porque não utilizou aquele preço. Achei uma licitação de outro portal, de outro órgão público, porém tem uma diferença aqui que pode impactar no preço. Gente, junta isso no processo e justifica porque não vai utilizar. Printa as telas da internet que você pesquisou e coloca, olha, pesquisei nos sites A, B e C e não encontrei. Porque aí quando o auditor vem lá na frente, quando o controle, vamos falar de controle, quando o controle interno ou controle externo chega para analisar aquele processo, ele vai ler e vai falar, caramba,
Ele foi no painel de preço, ele foi no portal do órgão tal, ele foi na internet. Diante da especificidade do objeto, ele não conseguiu, só conseguiu com fornecedores. Nesse exemplo, você está justificando por quê? Nesse exemplo que você deu, por exemplo, de ele entrou no painel de preço e não atendia a especificação, ou então às vezes até pela questão de localização, eu achei um preço do Acre e não vou pegar o preço do Acre, ou a economia de escala era muito diferente da minha. O auditor, ele vai olhar e falar, mas tinha preço público, por que ele não usou? Porque na hora que, numa pesquisa fria no painel de preços, existia um preço público que você escolheu não usar. Você tinha uma justificativa para não ter usado, então você tem que escrever o porquê que você descartou, né? Então é importante a gente colocar, porque tá subentendido na sua cabeça, mas não tá explícito no processo, né? Eu costumo brincar, até conversei com o Edu aqui nos bastidores, eu costumo brincar que a ausência de resultados é um resultado, a gente fala muito isso no meio acadêmico. Então eu não ter um preço também é algo que eu preciso escrever. Sim. Olha, é a primeira vez que um órgão público está comprando isso. Não tem no painel de preço, não tem contratação similar, ninguém nunca comprou isso no governo federal. Então, eu sou a primeira que vai comprar, eu só tenho como pegar preço do fornecedor. Eu preciso escrever isso de uma maneira clara para que depois os órgãos de controle consigam entender. E uma outra observação que eu queria fazer é com relação ao orçamento sigiloso. Brilhante que você colocou, né? Na verdade, você vai fazer toda a pesquisa normal, só não vai divulgar a planilha. E só mais aquela dica importante que nas ferramentas, para quem usa o painel de compras, tem que colocar o cadeadinho no TR e no ETP, porque tem gente que esquece de trancar o sigilo do ETP. E se é um orçamento sigiloso, eu não posso ter preço em documento nenhum. Isso. Como hoje o ETP é publicado junto ao edital, então se for utilizar o orçamento sigiloso, tem que colocar o cadeado, tanto no TR quanto no ETP, para que não saia o campo do orçamento. Senão a gente às vezes come mosca e sai um preço perdido ali. Eu me lembro uma vez, processo físico, era sigilo do orçamento, e alguém pediu vistas do processo. E você tem que dar vista do processo. Sim, depois é a vista integral. Porém, você não pode divulgar o preço, é sigilo. Então, a gente teve que tirar as folhas na pesquisa de preço, tudo direitinho. A gente colocou folha ali dizendo sigilo do orçamento, folhas de tais a tais extraídas. A pessoa consultou, tirou xerox. Isso eu estou falando um tempinho atrás, né? E depois a gente inseriu de novo. Olha que você hoje em dia é o cadeadinho. Não sei cadeadinho não compra, gente. Tem um cadeadinho que você coloca, inclusive quando você coloca o cadeado, ele te obriga a escrever a justificativa no campo. Justamente porque para você usar o orçamento sigiloso, você tem que justificar. E é importante lembrar que quando é orçamento sigiloso, ele é sigiloso só até o final do certame. Após o certame, esses preços podem ser divulgados. Aconteceu uma coisa interessante, eu estava lá no TCE, e pouquíssimos órgãos na época estavam fazendo com sigilo do orçamento. E a gente pegou um processo com sigilo do orçamento. Mas o TCE, quando o processo é inserido, tem que ser inserido com o preço, com a planilha. Então a gente passa a ter acesso ao preço. Só que eu que fui instruir esse processo, assim que eu abro o processo no sistema, eu tenho que fazer uma assinatura dizendo que eu passo a ser corresponsável pela divulgação daquele preço. Eu não posso divulgar o preço. Olha que interessante. Porque a gente recebia antes da licitação. Então, eu estou recebendo um preço de uma licitação que vai acontecer, que vai ser com sigilo do orçamento, então eu tenho que me responsabilizar também pela não divulgação do preço. Eu não sei como é que isso funciona com a CJU, porque a gente usa orçamento sigiloso lá no INTO. E a gente adota. E aí a gente manda para a CJU com o preço, né? A gente manda para eles sem o cadeado, até para eles poderem visualizar tudo, já com a justificativa escrita de por que vai ser o sigiloso, mas de alguma forma a gente envia esse documento para fora com preço e depois na hora de publicar que a gente tranca, né? Com o cadeadinho que eu falo que a gente tranca. Esse cadeadinho eu gostei. Cadeadinho. Entrando no parâmetro 3, né, dessas 5 dicas que você deu, como que a gente faz essa análise da execuibilidade de um preço do licitante? Tá, vamos lá. Então a gente já está falando lá na licitação? Isso, tá. No momento pregão. Então é o seguinte, a gente tem uma preocupação que agora está escrita na nova lei. Já era uma preocupação antes, mas não estava na 8666. Né? Agora está escrito como objetivo das licitações no artigo 11, no inciso 3º. Eu tenho que evitar sobrepreço, preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento nas contratações. Beleza. A questão da inexequibilidade ainda é um problema, porque é difícil. O que é um preço inexequível? Preço inexequível é um preço inexecutável. Quando é que a empresa dá um preço que ela não consegue executar? É quando o preço que ela oferta é menor do que os custos que ela terá
para disponibilizar aquele objeto para administração. Poxa, que legal, então não ficou fácil? Não ficou fácil. Por que não ficou fácil? Porque imagina, eu sou um agente de contratação ou pregoeiro. Eu estou recebendo, após uma etapa competitiva, uma empresa mais bem classificada com preço lá embaixo, em relação ao meu preço estimado. A única referência que eu tenho é o meu preço estimado, meu orçamento estimado. Só que a empresa desceu demais. Vamos supor que ela tenha descido 40%. É exequível ou inexequível? Eu não sei. E por que eu não sei? Porque eu, pregoeiro ou agente de contratação, eu não tenho acesso à gestão de custos daquela empresa. Eu não sei quais são os custos reais que aquela empresa tem para disponibilizar aquele objeto para mim. O custo operacional, às vezes, dela mesma. Ela tem escritório, ela tem... Exatamente, eu nunca vou saber isso. Então isso torna a análise da execuibilidade quase que impossível. Então a gente precisa ver quais são as referências que nós temos na própria lei. E quando a gente olha a 14.133, lá no artigo 59, no parágrafo, se não me engano, parágrafo 4º, está disposto o quê? Para obras e serviços de engenharia, o preço será considerado inexequível se for menor que 75% do orçamento estimativo. Né? Então, 2 pontos aí muito importantes. Então, a lei já dá uma referência só para obras e serviços de engenharia. Tá? Então, se eu tenho orçamento e obras e serviços de engenharia, a gente usa sistema de custo, SINAP, usa aquele BDI e tal. Eu tenho um orçamento, vou para a minha licitação. A empresa mais bem classificada, no meu orçamento é 1 milhão, ela chegou com 700 mil, está abaixo dos 75%. Então, o que eu vou fazer com essa empresa? Esse preço é inexequível? Pela jurisprudência hoje, a gente entende que não, ainda não. E a lei diz que o preço tem que ser manifestamente inexequível. O parágrafo 2º do artigo 59, ele fala da diligência. Então, nós não vamos desclassificar essa empresa. Nós vamos dar a oportunidade, por meio de uma diligência, de ela comprovar a execuibilidade do preço dela, apresentando justificativas, notas fiscais, memórias de cálculo e por aí vai, de forma objetiva. Se ela não comprovar, sinto muito, está fora, eu vou olhar a próxima colocada. Só que essa dinâmica que a gente traz da nova lei de licitações é para obras e serviços de engenharia. Aí vem aquela dúvida, poxa, como é que fica, então, nos casos de compras e serviços em geral? A Lei 14.133 não dispõe. Só que o governo federal, por meio da Instrução Normativa 73, que regulamenta as licitações eletrônicas pelo menor preço ou maior desconto, ele trouxe uma regra. Qual é a regra? Será considerado indício de inexecuibilidade para compras e serviços se a proposta da empresa estiver menor que 50% do preço estimado. Então, agora nós passamos a ter numa norma federal, que isso fique claro, que nós temos um parâmetro de 50%. Detalhe, se o preço da empresa é menor que 50%, não significa que o preço dela é inexequível. A própria norma ela coloca, isso é um indício de inexecuibilidade que por meio de uma diligência a empresa vai ter que comprovar objetivamente que o preço dela é exequível. Essa é uma norma federal, mas que eu já estou dizendo, os municípios, os estados vão acabar utilizando como referência. Mais objetivo, né? Mais objetivo. Acho que traz segurança para o servidor que... Mas é importante... me assusta isso. Não, então, mas acho que o ponto principal foi o que o Edu colocou. Isso é um indício de inexecuibilidade. Exato. Isso não é um martelo batido, porque inclusive eu já recebi recurso do licitante que perdeu, dizendo que a proposta que ganhou era inexequível, usando isso como argumento. De acordo com o parágrafo tal da IN 73, é inexequível porque é menos 50% do valor estimado. Eu já recebi isso como recurso de licitante. E aí a gente falou, não, mas a gente diligenciou e a empresa comprovou que às vezes o custo operacional dela, ela vai mandar um container fechado pra cá e vai sair muito mais barato do que o que você que vai ter que ficar mandando vir de avião, não sei o que é caro. Então assim, se ela me comprovar que ela consegue entrar no Brasil, aqui no meu estado, com aquele produto, às vezes a fábrica dela é no Brasil, a outro produto é importado. Então eu acho que é complicado e eu me coloco no lugar do agente da contratação, do pregoeiro, que é muito sensível você descartar a proposta mais econômica, né? Assim, mais barata. Porque é 50% a menos, então vou descartar. Você não precisa ter um respaldo aí. Mas o meu medo, desculpa, Edu, o meu medo é que na insegurança, né? Porque a gente vive, acho que talvez agora com essas regulamentações, uma nova lei mais flexível, mais dialógica, talvez esse cenário mude. Mas durante muitos anos, nós, servidores, a gente, vivemos um certo pânico de sermos penalizados. Então,
Eu tenho medo de que essas regras, assim, 50%, para quem tá na ponta, se eu pego uma empresa que entrou 50% abaixo do que eu estimei, eu vou ter dois pensamentos. Ou eu fiz uma pesquisa de mercado de preço que estava completamente equivocada, ou esse cara, em pouco tempo, ele vai executar meu contrato e vai ser uma dor de cabeça. Eu não consigo olhar e ficar tranquila, porque cumprir a lei. 50% fiz a diligência ali, porque essa diligência, na prática, ela é ainda um pouco superficial, sabe, Edu? O pessoal não tem ainda conhecimento para fazer uma boa diligência. Ainda que tem que ser objetivo, é complicado, porque a empresa vem e ela fala assim, olha, Michele, eu não tô precisando de BDI alto, porque a minha taxa administrativa eu tô tirando de outro contrato. Eu quero entrar no mercado. Meu lucro eu não quero, porque eu quero entrar no mercado. Um caso concreto, eu estava dando uma aula em Cuiabá uma vez, eu falei exatamente isso. Aí a menina lá, formada em Direito e tal, ela falou, Eduardo, mas olha só, tem um caso em São Paulo, que a empresa ganhou na Justiça, que ela foi desclassificada, porque na diligência ela falou, ó, o produto eu oferto pelo preço que eu quiser. Porque o produto é meu, o custo é meu, e a justiça ganhou. Aí ela ganhou. Sim, se ela quiser tomar o prejuízo para entrar no mercado, ela vai entrar. Eu já ouvi empresa falando que... A complexidade disso. Às vezes a pessoa quer entrar no mercado, às vezes estar no INCA para essa empresa é ter portfólio. Capacitação técnica. Eu vi muito isso quando eu estava no Ministério Público. O cara queria ter um atestado do Ministério Público. De que já foi fornecedor de lá. Pô, já forneci para o Ministério Público, olha só o peso. Já forneci para o INCA, caramba, olha o peso que isso tem. Na prática não dá certo, a grande maioria. Exatamente. Mas é um ponto sensível, né? Realmente. Muito. Agora, uma coisa importantíssima que eu falo para os pregoeiros e agentes de contratação nesse momento. Pegou a proposta para analisar da empresa de menor preço? Antes de pensar em analisar o preço, tem que analisar os aspectos qualitativos. Isso é fundamental. É como se fosse a validação lá na pesquisa de preço. Gente, eu estou com preço aqui, uma proposta com preço. Será que esse produto, esse serviço que a empresa está descrevendo na proposta dela realmente atende? Por isso é tão importante, se for o caso, pedir amostra, prova de conceito, que nesse momento eu tenho que me preocupar, antes de me preocupar com o preço, eu tenho que me preocupar se aquele objeto que a empresa está prometendo me entregar, se realmente ele me atende qualitativamente. Porque se não me atender, não me interessa o preço. Sim. Não é? Então, a primeira coisa é o exame qualitativo da proposta. Me atendeu, eu vou para o preço. Aí, geralmente, o preço numa licitação eletrônica, a minha preocupação qual é? Se é execuível ou não. Então, aí eu passo para essa questão da execuibilidade. Eu vou dar uma de Bárbara e vou perguntar uma questão aqui que seria durante a conversa. Eu já vi alguns pregoeiros utilizando o preço dessa empresa, do mesmo objeto praticado, em que ela viu que para o INCA ela vendeu a 1 milhão e que usualmente no mercado aquele mesmo serviço, com as mesmas características, ela está vendendo por 800 mil. Então, no momento da negociação, o pregoeiro às vezes utiliza assim, dessa informação. Vamos negociar, você está aqui. É a negociação, né? Isso, da negociação, que aí cabe o licitante aceitar ou não. Mas aí a minha pergunta é, essa lógica de você usar o preço praticado, né, para questões similares, para baixar o preço, ela poderia ser uma medida de diligência no sentido de demonstrar que em todos os outros locais, com a mesma lógica, eu estou cobrando 1 milhão e para entrar no INCA eu botei 800 mil e ficou abaixo dos 50% ali, isso seria uma lógica para diligência também ou não daria nada porque no final das contas ele... Eu penso do seguinte, né? Essa preocupação com o preço de mercado, ela não deveria acontecer na licitação. Porque a gente já deveria ter feito isso onde? Na fase preparatória. Então, se eu tive essa preocupação na fase preparatória, né, que eu devo ter... Meu preço estimado não aceitaria nem 1 milhão, né? Ele já estaria mais para baixo. Já estaria mais para baixo. Então, eu vejo que o momento de termos essa preocupação com o preço de mercado já não é ali na licitação, é lá atrás. Então, se eu fiz tudo, os 5 passos direitinho lá atrás, eu já estou, de certa forma, dizendo que o meu orçamento estimado, de fato, representa uma realidade de mercado. Você tem que confiar no seu orçamento estimado, né? Aí o agente de contratação, ou o pregoeiro, qual é a referência dele para aceitar ou não o preço de uma proposta? É o orçamento estimado. Então ele parte do pressuposto que aquele orçamento estimado é bom. Inclusive tem decisões do TCU dizendo que não é responsabilidade do pregoeiro o preço estimado. Sim. Porém, ele tem que usar o preço estimado para a decisão dele quanto à aceitabilidade ou não da proposta. Então, se o preço estimado está ruim, prejudica o pregoeiro. Mas se der um problema lá na frente, não recai responsabilidade sobre o pregoeiro. Agora,
Se o preço estimado foi feito direitinho e o pregoeiro aceita uma proposta que representa 10% do preço estimado e não fez uma diligência, de quem é a responsabilidade? Do pregoeiro. Mudou de figura. Perfeito. Mudou de figura. É torcer aí, gestores fiscais de contratos. Torcer que quando a gente pegar essa proposta abaixo de 50% da diligência seja bem feita. Bem feito. Eu acho que hoje, né, isso é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer, a diligência. E se a gente não está acostumado a fazer, vai chegar uma empresa apresentando documentos, declarações, e a gente vai falar assim, caramba, e agora? Aceito ou não aceito? Como é que eu vou analisar? A declaração foi ela mesma que emitiu. Ela não vai dizer algo diferente aí vamos imaginar daquilo que ela está querendo descomprovar. Que a empresa está falando, não, eu quero entrar no INCA porque eu quero atestado de capacidade técnica, pra então eu estou abrindo mão do meu lucro, não é? Porque eu quero entrar no INCA, eu quero ter o atestado, eu quero adquirir experiência na área de saúde. E aí, o que você faz? Olha que dificuldade. É difícil. É difícil. É desesperador. Seguindo nessa linha de raciocínio, você trouxe bem aí a questão da governança, que é a alma aí da nova lei, o artigo 11, é quase um arcabouço legal de tudo que a gente vai fazer. E aí, saindo nessa lógica, a gente falou de inexecuibilidade, e o artigo 11 também, no inciso 3º, fala sobre a questão do sobrepreço e do superfaturamento. Isso. Que, para mim, o superfaturamento é o meu pânico, né? Como gestora de contratos, fico apavorado. Os tribunais de contas ficam assim, em cima? Desesperado. E pra gente da etapa de planejamento é o sobrepreço. É o sobrepreço. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, para que a gente possa diferenciar o que é o sobrepreço do superfaturamento. Tá. E, se possível, também dando algum tipo de exemplo, porque eu percebo que, em relação ao sobrepreço, as pessoas conseguem facilmente compreender. Mas quando a gente vai para o superfaturamento, elas entendem que é só pagando mais. E nem sempre é só pagar mais. Então, qual é a diferença do sobrepreço e do superfaturamento? Então, vamos lá. Lei 8666 não definia isso. Os tribunais de contas, principalmente o TCU, trouxe alguns acórdãos sugerindo a definição de sobrepreço e superfaturamento. Essa informação, essa definição trazida pelo TCU foi inserida no artigo 31 da Lei das Estatais. Então, definição de sobrepreço e superfaturamento na lei, a primeira vez que a gente viu no cenário de licitações e contratos, artigo 31 da Lei das Estatais, a 13.303. E agora, com a 14.133, pegaram aquela definição que está na Lei das Estatais e trouxeram para o artigo 6º aí. Né? Só que a Lei 14.133, como você bem disse, Michele, ela coloca isso como um objetivo, eu tenho que evitar isso. Tá? Então, o que é sobrepreço e o que é superfaturamento? Sobrepreço é quando o preço estimado ou o preço contratado é expressivamente superior ao referencial de mercado. Isso é sobrepreço. Superfaturamento é diferente. Superfaturamento pressupõe dano ao erário. Então, são coisas completamente distintas. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu estou fazendo o meu planejamento da contratação. Na pesquisa de preços, eu achei o preço de R$1 milhão. Beleza. Pesquisei o preço, montei a minha planilha orçamentária, R$1 milhão. Fui para o pregão. No pregão, após a disputa, a empresa vencedora ganhou com R$800 mil. Beleza. Ela ganhou com R$800 mil, assinamos um contrato, a empresa executou, fiscalizei, a empresa executou bem, paguei a empresa quanto? R$800 mil. Aí vem Tribunal de Contas, 6 meses depois, 1 ano depois, vai analisar o seu processo, que deve falar por si só, como a gente já falou, né? Beleza. O Tribunal de Contas vai analisar o processo e fala, caramba, esse objeto custa R$500 mil. E agora? O que o Tribunal de Contas vai fazer? Vai examinar o processo inteirinho para saber onde foi a falha do processo. E aí ele identificou que a falha do processo foi na pesquisa de preços, foi uma pesquisa de preços mal feita. Então, o que a gente tem no orçamento estimado? Preço estimado, R$1 milhão. Preço de mercado, R$500 mil. O que é isso? Sobrepreço. Então, no orçamento estimado, nós temos um sobrepreço. Tá? De R$500 mil para R$1 milhão. Pô, um belo sobrepreço. Né? Beleza. Só que na licitação, houve uma competição, o preço reduziu para R$800 mil. Você ainda achou que estava economizando ali, ó. Pô, estou numa economia bacana, arrasei. Mandei bem na minha licitação, ó. Aí o que acontece? Tribunal de Contas vai olhar o contrato, né? O contrato foi assinado por R$800 mil, mas o preço de mercado é quanto? R$500. O que eu tenho no contrato? Sobrepreço.
Sobrepreço. Preço acima do referencial de mercado. Agora, quando a empresa executou o objeto e eu paguei 800 mil, quanto é que eu tinha que ter pago? 500. Então eu paguei a mais, eu gerei um dano ao erário. Se eu gerei um dano ao erário, isso é chamado de superfaturamento. Então isso é o superfaturamento. Porém, superfaturamento não é só isso. Por quê? Eu posso ter superfaturamento quantitativo, eu posso ter superfaturamento qualitativo. Então vou dar 2 exemplos. Um exemplo, um órgão público fez uma licitação pregão para comprar 10 mil resmas de papel A4. Fez tudo bonitinho, contratou a empresa, só que na hora que a empresa entregou, ela entregou apenas 9 mil resmas. Só que nós pagamos como se tivesse recebido 10 mil resmas. Então eu paguei a maior, gerei um dano ao erário. Isso também é superfaturamento. E aí é um problema da fiscalização. Da fiscalização. Da fiscalização. É isso. E não os 10 Então vejam como todos os atores no processo precisam trabalhar bem, senão eu jogo o processo por água abaixo. Gastei um tempão no planejamento e o fiscal deixou passar. Perceberam? Não houve sobrepreço nesse caso, o preço estava dentro o preço estava ok. mercado. Olha só, não houve sobrepreço, mas houve superfaturamento. E o qualitativo, vou falar o caso real. Numa auditoria a gente pegou um órgão que licitou para comprar 100 torneiras de inox. Quando a gente chegou no almoxarifado, havia 100 torneiras de plástico. Meu Deus. A gente perguntou de que processo licitatório é esse? É desse aqui, não, mas esse processo licitatório pelo TR era inox. Mas atende, vai certo, doutor Eduardo. Sabe o que aconteceu na prática? Michele, fiscalização. Sabe o que aconteceu? Meu Deus. A pessoa que recebeu o objeto com base no que estava escrito na nota fiscal. Na nota fiscal estava escrito assim, 100 torneiras. O cara olhou 100 torneiras, contou, tinham 100 torneiras, recebeu. Nossa, olha que coisa. Importantíssimo isso que você acabou de falar. Isso. Porque isso. às vezes não tava com tempo de referência na mão. Não, precisa, né? Precisa ter o termo de referência para fazer o recebimento definitivo. Gente. E aí, então, superfaturamento por quê? Porque eu estou pagando por uma torneira de uma qualidade superior e recebi uma torneira de qualidade inferior, gerando um dano ao erário. Isso também é superfaturamento. Claro. Então, isso expressa muito bem, ilustra, né, essa diferença do sobrepreço para o superfaturamento. Aqueles fiscais que falam que não, mas eu não li o TR, eu nunca vi o TR. É isso, né? Eu acho, sem falsa modéstia aqui, assim, eu acho que foi a melhor explicação sobre sobrepreço e superfaturamento que eu já ouvi. De verdade. Que bom. No dia a dia, assim, os meus contratos mais complicados são com dedicação exclusiva de mão de obra por conta das particularidades, né? E eu tenho um problema muito sério toda vez que a gente está conversando, dando uma capacitação, ou até no nosso dia a dia mesmo, de fazer as pessoas entenderem que aquilo que não foi prestado, se for pago, é superfaturamento. Sim. Então, por vezes você pega contratos assim, a pessoa faltou, a pessoa atrasou. Aí você recebe do usuário da conta, não desconto, Eduardo. Porque ele chega 20 minutos atrasado, mas não faz nem diferença no meu serviço. Não faz diferença. Não prejudica. Ele entrega normal. Ele é tão bacana, poxa. Se pega um universo como o INCA, como o INTO, que tem mais de 1.500 muita gente. 20 minutos ao longo de 12 meses, ao longo de 5 anos. É muita coisa. É muita coisa. O exemplo que a gente deu da limpeza, né? A gente paga por metro quadrado. Então, se eu fechei um setor e não vou limpar mais ele, que eu fechei aquela ala, eu não vou pagar o contrato cheio. É isso. Porque aqueles metros quadrados daquele setor que eu fechei, eu não devo pagar. Agora, se eu continuo pagando a fatura fechada todo mês, não, quantos metros quadrados tem meu hospital? 10 mil metros quadrados. Então paga 10 mil metros quadrados. Mas se tem uma ala que está fechada, não tem que pagar 10 mil metros quadrados. Que teve uma ala que não foi limpa. É isso. E o exemplo, eu não posso pagar. Eu vou te falar, sendo honesta, né? Porque a ideia é que a gente trocar a experiência. Claro. Eu nunca tinha pensado nisso que você falou. Sim. Do ator que às vezes não participou do TR, não entende licitação, ele tá lá só recebendo. O cara do almoxarifado. O cara do almoxarifado, que às vezes é até um colaborador terceirizado, ele não faz nem ideia desse universo de licitação. É isso. Ele tá ali, cara crachá, com um documento que, em regra, não estava no processo licitatório. Então esse cara não recebeu errado, ele recebeu o que ele viu. Ele viu ali uma nota fiscal, sem torneira, beleza. Ele parte do princípio que aquele produto foi aprovado no pregão. Sim. Que mandaram um catálogo no pregão. A empresa do pregão marcou de trazer hoje, tal. Ele parte do princípio que o agente da contratação, inclusive, já conferiu que o objeto que venceu a licitação batia com a descrição, que isso não... Talvez... Olha a complexidade disso, né? Isso demanda o quê? Demanda que
todos os atores do processo se capacitem. É isso. Ontem eu compus uma música, que depois eu vou botar na internet, toquei violão, sobre o uso da 14133. Quase que eu trouxe o violão para cá. A gente quer uma palhinha. Quase que eu trouxe o violão, falando sobre a aplicação da 14133, né? É mais ou menos assim, deixa eu ver se eu me lembro aqui. ETP, eu não me lembro agora a melodia, né? Mas ETP, mapa de riscos, TR edital. Se você não estudar, vai mandar muito mal. Né? Então, assim, é mais ou menos assim, né? É mais ou menos isso. Aí depois assim, tem que aplicar 14133. Aí a gente fez uma musiquinha bacana. Depois eu vou botar na internet. É só o spoiler. Vamos botar no Spotify. Aí, ó. Vou colocar, muito bom. Acho que nesse caso, nesse exemplo que você deu, eu acho que entendo que como ele vai estar fazendo ali um recebimento provisório desse objeto, talvez a gente consiga pegar isso ainda no definitivo, né? Nesse caso concreto, houve uma falha gravíssima, tal. Mas o que seria o correto aí? Esse rapaz do almoxerifado faria apenas o recebimento provisório, que diz assim, olha, estou recebendo, mas ainda vai ser conferido. Isso. Chama o fiscal, e aí o fiscal vai lá e faz o recebimento definitivo. Embora agora com a nova lei mudou um pouquinho no âmbito federal com o decreto, se não me engano, 11246, o recebimento provisório é o fiscal e o recebimento definitivo é o gestor, né? Isso no âmbito e federal. São 10 dias úteis, tá, gente, para cada etapa dessa agora. Muito bom mesmo. Só para lembrar que agora a gente tem prazo para esses recebimentos. E interessante falar sobre isso, porque superfaturamento a gente pensa nos grandes escândalos, né? Sim, assim, escândalos de milhões. E não necessariamente é um grande escândalo de milhões. E esse exemplo que você deu da torneira é muito importante colocar aqui, porque eu já fui área técnica, e a área técnica às vezes não consegue alcançar essa diferença entre... Porque aí chega uma de plástico e às vezes a área técnica fala, não, mas me atende, mas serve, a torneira é boa, eu tenho lá em casa dessa, essa é boa. Mas não foi isso que você pediu. Se servia de plástico, você tinha que ter escrito no TR que era de plástico, que com certeza seria mais barato, porque a gente está pagando o preço de inox numa de plástico. Então não é se atende à sua necessidade, né? No momento do recebimento provisório definitivo do objeto, a gente não avalia se atende à necessidade, a gente avalia se atende ao descritivo. Porque isso já foi visto lá atrás. Já foi feito lá atrás. Se você mudou de ideia, no próxima contratação você redefine o objeto. Eu já competitividade, né? Quer ver uma coisa que eu já escutei? Eu já ouvi isso. Não, mas me atende. Eu falo, mas não foi a pergunta que eu fiz. Uma coisa que eu já escutei muito assim, poxa, eu tenho o primeiro e o segundo colocado, né? O primeiro colocado está com produto A, mais barato. O segundo colocado está com produto B, um pouquinho só mais caro. Mas é muito melhor. Mas é muito melhor. Gente, a regra foi colocada lá atrás. Exatamente. Né? Então, assim, se aquela primeira colocada, ela atende a todos os requisitos de qualidade, é ela. É melhor você nem tem que olhar o segundo colocado. Você nem olha. Senão vai te dando, né, da vontade de você. Ou senão, sabe o que eu vejo muito na prática? Algum erro ali para desclassificar. O cara fala assim, caramba, a primeira empresa é do Acre. A segunda é de Porto Alegre. Pô, a terceira é do Rio de Janeiro, eu conheço. Cara, tomara que eu consiga desclassificar as duas primeiras. Isso rola, né? Então, é você isso rola, né? Desclassificar as primeiras. Cara, isso não pode acontecer, mas a gente sabe que acontece, né? Acontece muito também quando a gente vê que as primeiras colocadas são aquelas empresas que a gente já sabe que não funcionam muito bem, né? Aí você vê a nossa primeira colocada é a empresa X, que que ela tem esquecido algum documento. Aí você começa. Mas aí você tem que ver isso lá atrás no planejamento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acabei de pegar uma consultoria para fazer um projeto de vigilância lá para a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso. Beleza. Então a gente vai fazer o TR, a gente vai acompanhar as impugnações, recursos, fazer as planilhas. A gente está fazendo já. Beleza. O que a gente está fazendo agora, nesse momento? Vai ser terça-feira agora, inclusive. Reunião com a empresa atualmente contratada. Então eu peguei o TR da contratação atual, estou analisando. A gente vai fazer uma reunião com o fiscal e com a empresa contratada para ver todos os problemas que estão sendo identificados com base nesse TR atual. Para que no próximo TR, que é o que a gente vai fazer, a gente consiga minimizar os problemas e mitigar os riscos. Olha que interessante. Né? Só que isso o pessoal não faz. O pessoal faz o copia e cola.
E aí você faz o copia e cola, você vai levar sempre a mesma coisa. Aí você vai fazer uma pesquisa de preço em cima daquilo que não é o mais adequado e aí vai o processo. Tem uma ferramenta que vem lá da IN05, que está seguindo por conta do 98 de 2022, né? Que ela fala o seguinte, que o gestor do contrato ele tem que ter um relatório circunstanciado anual. É diferente desse relatório circunstanciado que você faz todos os meses para testar a nota. E esse anual é para você contar exatamente isso. Tudo que aconteceu que foi relevante, independente se você continuou com o problema, se você resolveu, você vai contando naquele histórico. Porque aí quando você vai fazer a nova licitação, você revisita esse manual e consegue tratar aquilo que deu errado. Mas infelizmente é uma boa prática que quase ninguém faz. Quase ninguém usa. Exatamente. É difícil, né, de colocar em prática. Bom, pra gente finalizar, mas não menos importante, a gente falou muito sobre pregão eletrônico, mas a gente tem uma modalidade, a gente falou lá na primeira pergunta que a gente fez, sobre a contratação direta, né? Que pode ter, por exemplo, a pesquisa de preços concomitante. Como que é feita essa pesquisa de preço para contratação direta? Pela nova lei de licitações, também lá no artigo 23, está disposta, não me lembro agora qual é o parágrafo, acho que é acho que é quarto. Está dispondo o seguinte, olha, para contratação direta, seja dispensa, seja inexigibilidade, precisa também fazer a mesma coisa. Precisa gerar um orçamento estimativo, fazendo a pesquisa de preços do jeitinho que a gente falou aqui. Porém, a lei reconhece que nem sempre isso será possível. E quando isso não for possível, você vai fazer o quê? Aí você vai pedir notas fiscais, vai pedir contratos, documentos, né, que comprovem o preço. Isso acontece, por exemplo, muito na inexigibilidade. Então vamos falar da nossa área, treinamento, né? Quando eu faço uma proposta de treinamento para um órgão, esse órgão vai me contratar por inexigibilidade. Só que, como é que ele vai pesquisar o preço? Ele não deve pesquisar preço com outros cursos, porque cada professor tem a sua didática, tem a sua capacitação, sua notória especialização, então ele tem que comprovar se o preço que eu estou ofertando para ele é o preço que eu oferto no mercado. Porque ele escolheu o seu curso. Ele escolheu e ele justificou a escolha pela notória especialização, aí tem aquela discussão da singularidade que saiu agora, mas a gente entende que deveria ter, sim, né, a singularidade. E aí, então, poxa, se eu escolhi o curso da Michele, é porque a Michele tem uma coisa que eu entendo que vai ser a mais adequada para o meu órgão. Então, eu não posso comparar o preço da Michele com o preço da Bárbara e com o preço do Eduardo. Porque eu escolhi e justifiquei a escolha da Michele. Então, Michele, me apresenta notas fiscais de que, né, o preço que você está me ofertando é o preço que está no mercado. Eu ainda tenho uma discussão muito grande com vários órgãos. Eles falam assim, me apresenta 3 notas fiscais. Eu falo, onde é que está escrito que se precisam ser 3? Porque se você pega a lei, está escrito notas fiscais. Não é uma, porque no plural notas, mas também não é 3. Porque uma vez eu tinha só 2 notas. Aí eu bati com o órgão, foi uma briga. Aconteceu comigo. Foi uma briga ferrenha. Assim, como é que você vai entrar no mercado? Você tem que ter dado no mínimo 4 exato. aulas. Isso. Sem ninguém ter te pedido isso. Exato. Então, assim, coisas que acontecem na prática. Em relação à questão da pesquisa concomitante, isso não existe na lei 14.133. Isso é uma criação da Instrução Normativa 65 e da Instrução Normativa 67, especificamente a 67, que trata da dispensa eletrônica. Né? Aí o pessoal fala, caramba, pesquisa concomitante, como é que vai ser isso? Gente, como era? Como sempre foi. Como é que eu fazia dispensa manual? Vamos lá, como é que eu fazia dispensa manual? Como é que é antes de ser eletrônica? Eu não fazia orçamento estimado para dispensa. Eu pegava o termo de referência, mandava para o mercado, apareciam 3 preços e eu contratava do menor. O que eu estava fazendo? Pesquisa concomitante. No mesmo tempo que eu estou fazendo a pesquisa de preço, eu já estou escolhendo quem vai ser contratado. Mas por quê? Porque ele ofertou o menor preço. Se eu fizer a média dos 3, o preço dele está dentro. Sim. Acabei de fazer uma pesquisa concomitante. Só que agora isso é feito de forma eletrônica. Aí é muito mais amplamente divulgado. Vai ser ampla, porque o problema dessa pesquisa, né, é que eu, no meu órgão, eu sempre pesquisava com aquelas. Sim. Então, vou dar um exemplo. Livro, sempre ganhava a livraria do Wilsinho. Porque eu sempre... ele estava no meu cadastro, eu vou sempre contratar, eu vou sempre pesquisar com ele. Já estão salvos. Já estão lá, eu tenho meu cadastro de fornecedores, eu sempre mando para aquelas 4 livrarias. E o Wilsinho sempre tem os menores preços, aí eu sempre compro dele.
Agora, quando eu entro, né, na IN67, agora vamos para a situação atual, né, 14133 e IN67 do governo federal, eu tenho que colocar lá né, pedido de cotação na internet, aquela coisa toda. Divulgar aí você dias. Isso, 3 dias no mínimo, tal. E aí você coloca o quê? Você abre para o mercado, aí você consegue receber propostas de mais. Do Acre vai vir uma pessoa, vai vir um fornecedor que você nem sabia que ele era um player do mercado. Isso aí. Você ampliou, né, a possibilidade de outras empresas serem contratadas por dispensa de licitação. Ainda tem muita coisa é muita água para correr debaixo desse rio. Demais. Pesquisa, né? de preços, de fato, é um tema muito difícil, muito, né? Porque exige prática, exige essa questão de aprender com os próprios erros, mas eu acredito que o episódio de hoje deu um panorama bem significativo para quem atua nessa área. Sim. E eu sei que foram diversas dicas. Uma das perguntas, inclusive, foram 5 dicas. Mas para finalizar, eu vou... Me empolguei, né? A gente gosta, não. Mas eu vou te pedir uma dica de ouro para finalizar, para quem nos assiste, que atua nessa área de pesquisa de mercado, pesquisa de preço. A dica de ouro é a seguinte: capacitação e atualização. Tá? Porque o nosso mercado eu vou chamar de logística pública, tá? Para a gente ter uma visão mais para o lado da administração, né? O nosso mercado ele está muito dinâmico. Né? A gente tem uma lei nova, 14133, que traz uma série de inovações aos processos de contratação, uma nova forma de enxergarmos o processo. E junto com ela aparecem aí diversas normas específicas. Gente, eu vou dormir, quando eu acordo já tem no meu WhatsApp, saiu agora decreto de credenciamento, instrução normativa de pesquisa de preço, eu não sei o que, é a portaria de governança. Gente, tá difícil de acompanhar. É muita coisa. Aí tem jurisprudência, daqui a pouco vão começar a surgir os processos da 14133 sendo analisados. Sem jurisprudência. Né? Então, assim, fundamental, capacitação e atualização. Por que eu estou batendo na tecla da atualização? Porque eu também vejo muitos gestores públicos que fazem o seguinte: o cara vai, assiste a um curso e fala, estou pronto para arrebentar. Aí eu falo, você está pronto para se arrebentar, né? Por quê? Porque se você acha que fez um curso e já está dominando tudo, poxa, não é assim que funciona. E ninguém vai dominar tudo, ninguém domina tudo. Né? O conhecimento é vasto, é amplo e o dinamismo da nossa área é muito grande. Então capacitação e atualização constante. Para quê? Para que você possa sempre procurar melhoria. Então, assim, eu trabalho com licitações desde 99, né? A gente vai aprendendo a cada dia. Cada processo é um aprendizado. Né? Eu faço trabalhos hoje, né? Estou licenciado do TCE, eu faço trabalho em alguns órgãos públicos e de repente eu chego lá e falo, caramba, eu nunca tinha visto esse problema. Não colhei por esse prisma. Não colhei por esse prisma. Não é? O que eu vou fazer? Qual a sugestão que eu vou dar? Como é que eu vou? Aí eu vou estudar para saber, caramba, isso é aprendizado. Então a gente está sempre aprendendo. Nós que vamos para a sala de aula como professores, essa troca para a gente é importantíssima. Eu falava isso lá no meu órgão, gente, quando eu vou dar aula, eu estou aprendendo pra caramba. Quando o aluno me faz uma pergunta, eu falo, um caso concreto, um caso prático, eu falo, putz, deixa eu pensar aqui como é que a gente pode resolver isso. E tendo que olhar para a realidade daquele órgão, né? Isso, Então, assim, o aprendizado é fundamental para que a gente possa melhorar os nossos processos de contratação. Então, gestores públicos, capacitação e atualização. E aí pode contar conosco. Né? Aí, ó, Instituto Ideia aí, prontinho para atendê-los da melhor forma possível. Edu, concordo com você, acho que a capacitação é o pontapé para tudo. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Pode Licitar. Reiterar que a gente estava enlouquecida por esse momento. Eu estou assim, muito satisfeita pela sua presença aqui. E eu tenho certeza que, ainda que tenha sido leve, descontraído, a gente levou muito conteúdo de qualidade para todo mundo. Sem dúvida, como a gente falou no início, o Edu foi um dos primeiros nomes quando a gente começou o projeto do Pode Licitar. Antes da gente começar a gravar, foi um dos nomes que a gente pensou, cara, a gente precisa conseguir trazer o Edu. Então é muito bom poder recebê-lo aqui. E eu acho que as informações que a gente trouxe, sem dúvida, vão contribuir para que as pessoas se sintam mais seguras. Eu acho que o objetivo do episódio de hoje foi realmente trazer segurança
para o processo licitatório, né? Segurança na composição do mapa de preço, para que o pregoeiro consiga trabalhar com mais segurança também, fazer a sua atuação de maneira mais tranquila e mais segura. Sim. Então, te agradecer muito, agradecer quem ficou aqui com a gente até o final desse episódio, e a gente se vê na próxima. Até lá! Tchau, tchau!